Boa noite a todos. Que satisfação iniciar um ano com o evento FUP, um evento Farmácia Update. Eu sou Elaine Capucho, eu sou editora científica do Farmácia Update. Estou aqui com vocês. A gente esteve o ano passado em lives, pensando em como auxiliar na pandemia, né? Começamos com uma série de 4 lives e tudo. E agora nós estamos vivendo uma segunda onda no país, e já temos algumas lições aprendidas, já temos algum conhecimento do que nós podemos fazer diferente para que a gente possa passar por essa crise de uma forma que consigamos garantir a segurança do paciente, né, garantir a qualidade do cuidado, e é por isso que nós estamos aqui, nesse evento que vai tratar, então, da segunda onda e do fantasma do desabastecimento de medicamentos, que foi algo que a gente viveu o ano passado, né? Então, estou aqui com uma honra enorme de estar entre colegas, entre amigos e tão queridos e tão competentes, representando instituições muito sérias, instituições que vêm trabalhando nessa pandemia como nunca em prol, né, dos brasileiros. Então, muito obrigada. Essa iniciativa, o Farmácia Update, é uma iniciativa do Laboratório Cristália, e nós estamos aqui agradecendo a presença de cada um de vocês e também, claro, aos nossos convidados especiais. Muito obrigada por vocês estarem aqui para debater com a gente esse tema tão importante e auxiliar farmacêuticos de todo o país a tratar desse assunto. Então, sem delongas, né, vamos começar com uma breve apresentação. A ideia é que a nossa primeira rodada traga um pouco do que nós aprendemos em relação a 2020, o que temos hoje de dados e o que a gente pode trazer de insumos para essa rica discussão que a gente vai ter aqui. Então, vou começar apresentando o doutor Luiz Antônio Diego, que é médico anestesiologista, diretor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é professor associado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, e é médico anestesista do Hospital São Vicente de Paulo, de Cirurgia Vascular e Neurocirurgia. Doutor Diego, muito obrigada mais uma vez por sua presença. Passo a palavra para você que você possa fazer a sua apresentação. Antes de tudo, muito obrigado, Elaine, pelas suas palavras. Eu agradeço muito também o convite desse evento da Farmácia Update com doutores e profissionais de várias sociedades. Isso é muito importante, essa interdisciplinaridade é fantástico para a gente. E também agradeço ao Laboratório Cristália essa oportunidade de nós estarmos aqui discutindo um assunto que, como você mesmo falou, ano passado nos deixou muito apreensivos, e esse ano também não nos deixa, não é menos, muito pelo contrário. Em alguns lugares a gente, talvez não exatamente de medicamentos, mas que a gente, como anestesiologista principalmente, a gente fica muito preocupados e ficamos muito apreensivos, estamos muito apreensivos com a situação em alguns estados, e principalmente no Amazonas. Se permite, eu gostaria só de, inicialmente, apresentar rapidamente, para não demorar, o que a gente vem fazendo e o que aconteceu. Vou compartilhar minha tela, ok? Muito bem. Então, a segunda onda e o fantasma. Então, esse título aí, Fantasma, tem um lado, uma coisa misteriosa, mas também tem, assim, fantasma não existe, né? Mas esse daí, então, é a minha questão com esse título. Ele foi um fantasma nos dois sentidos. Ele não existe em alguns momentos, em alguns lugares, mas em alguns outros lugares a situação é meio fantasmagórica, vamos assim dizer, como acontece lá em Manaus. Essa daqui é a página que nós temos na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós temos uma página, na verdade, era um hot site
com tudo concentrado. A gente teve uma comissão de enfrentamento, e essa comissão, por uma questão estatutária, ela não é muito prolongada, a gente conseguiu, são 3 meses com uma prorrogação, de uma outra maneira, e depois também houve, lá para novembro e outubro, novembro, nós tivemos um arrefecimento, né? Começaram as cirurgias eletivas, etc., e tudo, e a gente começou a colocar dentro da própria página, e hoje, dentro da defesa profissional, nós temos aqui várias informações para todos os colegas. Temos conteúdos dentro da diretoria de defesa profissional, infográficos, filmes de como se fazia a paramentação, tudo isso que foi colocado foi um trabalho extenso, intensivo, né, na verdade, no ano passado. E algumas orientações que a gente foi com notas. Ano passado, como você vê, em junho, a gente ficou muito preocupado e nós soltamos essa nota. Tá? Essa nota foi uma nota que proporcionou até uma discussão, foi para o Conselho Federal, tivemos com o Ministério Público, foi uma ideia de nós discutirmos isso e levantarmos meio preventivo, né? Na verdade, a gente estava muito preocupado, muito mais do que fornecedor, do que a produção, os fabricantes, a gente estava muito preocupado com os distribuidores e com os preços as informações que estavam chegando a gente com os preços que alguns distribuidores estavam majorando o seu medicamento, e até, talvez, sei lá, a gente não pode dizer isso, mas pessoalmente provar, mas às vezes até com um retardo para que o preço pudesse ser mais conveniente. Na verdade, a gente veio esse ano, como eu falei, em setembro, houve já um arrefecimento, mas já em novembro já sinalizava, e principalmente depois do Natal, eu não tenho essa fonte aqui, mas todo mundo, a gente está vivendo isso em janeiro, fevereiro. E agora, em fevereiro, principalmente alguns estados que estão acontecendo, Rio Grande do Sul, Bahia, continua no Nordeste, a gente mapa, todo mundo está... Eu não vou repetir aqui, mas nós fizemos essa nota sobre o recrudescimento da Covid-19 e colocamos de novo tudo, lembrando aos profissionais que estamos acontecendo, do que está acontecendo. Estamos com informações, olhando de alguns lugares da quantidade de medicamentos especificamente, e a gente pode só, todo mundo sabe aqui, mas como eu estou primeiro aqui, vou falar, né, do aumento do consumo, né, do diário, desse mensal, e dos medicamentos que, principalmente os bloqueadores neuromusculares, porque os pacientes, infelizmente, são internações prolongadas, com um consumo absurdo desses medicamentos. A gente, por outro lado, você vê que até os sedativos não são muito importantes, mas especialmente os bloqueadores neuromusculares, eles vêm sendo... Isso demonstra algumas coisas que a gente pode até discutir depois, até com questão de saber usar as convenientes. Então, nós tivemos essa nota de recrudescimento e tem com tudo que a gente já falou. Na verdade, nós também temos conversado, fizemos grupos no WhatsApp, eu tenho um grupo com todos os diretores de defesa profissional das nossas regionais. A SBA tem uma capilaridade muito grande, porque nós temos regionais em todos os estados. Isso tem sido uma coisa muito boa, porque eu tenho nesse grupo uma notícia praticamente quase que a qualquer momento, né? E a gente pode discutir. Fazemos aquelas recomendações básicas, né, para sempre todos os anestesistas estarem atuando, procurando saber o estoque, indo na farmácia, indo nas unidades com antecedência, estarem com uma atitude proativa e preventiva, com as causas e as perspectivas de duração, está vendo como é que está isso, a gente orienta nesse sentido, a gente também vê quais são as ameaças, exatamente como cada lugar a gente orienta, discute isso com os colegas, principalmente que estão em outras
em outros estados não tão com tantas condições de troca, né, de informações, e o impacto financeiro também. O que fazer? Então, a gente sugere ver alternativas, fornecedores, a gente divulga informações sobre como estão nos outros estados, o que pode ser, integrações externas também nós já conseguimos fazer alguma coisa, principalmente em relação ao Amazonas. Também falamos sobre seleção de pacientes, alternativas, principalmente para as UTIs, que muitas das vezes não têm principalmente com os bloqueadores neuromusculares, essa familiaridade, né? Muitos colegas novos, infelizmente, outros tantos estão comprometidos pela própria doença, né? E sempre falando do monitoramento do estoque. Ainda nessa avaliação crítica, desculpa aqui, o adiamento das cirurgias eletivas, a gente discutiu isso para que fosse discutido em cada região, em cada hospital. Isso é muito importante para não só pelo aspecto da própria doença, de contaminação, etc., mas também para que os insumos não sejam consumidos e sejam otimizados, né? A otimização de protocolo de sedação para ventilação mecânica, isso é muito possível. Infelizmente, não são todos que têm os protocolos bem atuais e que têm habilidade para isso. E a substituição de succinilcolina por rocurone, ou se você tiver uma dificuldade da própria succinilcolina, porque até você sabendo manusear, você utiliza isso. E, se for no caso para tirar, você tem um Sugamadex que pode ser importante. Na verdade, dentro da sociedade, a gente tem um processo de comunicação muito grande. A gente se reúne, como eu falei, o Conselho Superior de Anestesiologia, ele reúne os 3 últimos presidentes e todos os presidentes de regionais. A gente tem reuniões constantes. Ontem mesmo nós tivemos uma, estamos pelo menos de 15 em 15 dias. Nós temos um grupo eu tenho com o diretor de defesa profissional e o presidente com os presidentes das regionais. Então, a comunicação é muito bom. E nós temos uma questão de transparência. A transparência também do que está acontecendo é fundamental. Isso daí eu falaria até com a própria indústria. Nós temos procurado a indústria, a própria Cristália, nós conversamos e colocamos sempre à disposição dentro do nosso site para estarmos de uma forma transparente discutindo isso. Eu queria dizer para vocês que o que nós nos preocupamos na anestesia é isso, é que o desabastecimento de medicamentos compromete a segurança do processo assistencial e aumenta a probabilidade de erros de notificação. Eu também sou da Sobrasp, o Vitor vai falar muito mais sobre isso, mas assim, a segurança do paciente é o que nos importa. A anestesiologia, como todos sabem, foi um dos pioneiros na segurança do paciente, não é à toa que eu estou na anestesiologia e estou na Sobrasp também. Em geral, os custos de assistência à saúde são aumentados devido ao emprego de alternativas de preço elevado. Isso a gente deve tocar nesse assunto. E para o êxito da gestão do processo de desabastecimento, é primordial a gente se planejar. E foi o que a gente está fazendo dentro da sociedade. Comunicação eficiente, monitorização contínua e envolvimento da comissão de farmácia e terapêutica dentro dos hospitais. Nós aconselhamos essas premissas. Muito obrigado. Era isso que eu tinha falado. Então, Diego, muito obrigada pela sua apresentação. Já trouxe vários insumos aqui, anotei vários para a nossa discussão. O senhor citou o professor Adriano Max, um grande amigo, e o professor Edson Perini, os dois da UFMG, um beijo para eles, estão sempre ligados, né, no que está acontecendo, e agradeço, então, pela sua apresentação, e quero lembrar o pessoal que está aí nos escutando, nós estamos com a sala cheia, tá, gente? 84 pessoas aqui com a gente neste momento, e coloco para vocês já irem fazendo suas perguntas, que a gente vai ter uma rodada de discussão, a gente tem muita coisa legal para falar aqui, e aí passo então a palavra agora para a doutora Michele Nunes. Ela é farmacêutica clínica intensivista
presidente do Departamento de Farmácia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. Então, representa a AMIB aqui nessa mesa. Michele, por favor, a palavra é sua. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Elaine. Boa noite a todos. Agradeço, Elaine, pelo convite, a Cristália e a AMIB por ter me indicado para fazer essa representação. É uma honra. A problemática, né, envolve especialmente os sedoanalgésicos, acho que foi o que gritou mais em termos de desabastecimento, mas ela é heterogênea, né, depende muito de cada região, de cada hospital, de cada situação. E mesmo entre esses sedoanalgésicos, há uma diferença dos motivos que levaram ao desabastecimento, né. Os bloqueadores neuromusculares, em princípio, os hospitais não tinham estoque para fazer a infusão contínua deles. E são medicamentos que você usa aí 70, 100 ampolas num dia, num paciente. E é um medicamento que você tem geralmente esse estoque para atender o centro cirúrgico, né? Não para atender paciente em ventilação mecânica na UTI. Então, a finalidade terapêutica dele é muito específica, porém, na COVID, assim, como infusão contínua, né? Na infusão contínua, porém, na COVID, ela é frequente pela síndrome do desconforto respiratório agudo, numa condição que o paciente não consegue se acoplar ao ventilador rapidamente. Já os analgésicos foi justamente pelo aporte de consumo também, mas também houve muita dificuldade no sentido de que muitas unidades de terapia intensivas foram criadas, leitos de UTI foram abertos, né, em muitos lugares, porque a gente, como é um modelo de saúde no Brasil, embora toda a legislação do SUS, todo o arcabouço do SUS não reze isso, mas a gente tem um hábito de saúde curativa, né, hospitalocêntrica, a gente investe pouco na prevenção, e aí começou a pandemia, vamos abrir leito de UTI. E aí esses hospitais de campanha, unidades de pronto atendimento, que as salas de emergência se transformaram em unidades de terapia intensiva, com equipes que não estavam acostumadas a lidar com esse tipo de paciente. Então, isso gerou um uso irracional muito grande de sedativos e de analgésicos, porque muitos não sabiam usar as escalas de avaliação para manter, né, a quantidade apenas necessária que os pacientes necessitam. A gente tem uma problemática em relação a esse neurobloqueio, que você coloca o paciente num coma profundo, e dentro de 48 horas você precisa tirar ele desse coma profundo, e usar muito sedativo, que leva o paciente a uma sedação profunda, nesse período, dificulta trazer esse paciente de volta e retirar esse bloqueio neuromuscular. Então, se você não consegue tirar isso em 48 horas, cada vez vai ficando mais difícil você tirar ele do neurobloqueio e cada vez esse paciente vai consumindo mais sedativos e analgésicos. Além disso, a gente teve um respingo nos medicamentos que são utilizados para profilaxia, né? E é importante dizer que isso impactou não só nos doentes com Covid. Os outros pacientes críticos que estão nas UTIs por outros motivos, eles sofreram também as consequências desse desabastecimento, não só dos sedanalgésicos, mas também do omeprazol, da enoxaparina, que são utilizados para prevenir riscos na UTI, né? A enoxaparina, que é usada para profilaxia de tromboembolismo, e a heparina, e o omeprazol, que é usado na profilaxia de úlcera nos pacientes que têm indicação, né? A gente não usa mais em todos, mas a gente tem um critério de seleção que todos esses pacientes em ventilação mecânica, por exemplo, necessitam usar. E isso desabasteceu também. E desabasteceu geral, né? Inclusive para pacientes de enfermaria que teriam indicação de usar, não só da UTI. Então, o impacto desse desabastecimento, ele não vai só em cima dos pacientes com Covid. Ele vai em todos os pacientes que estão internados nas UTIs por quaisquer motivos. Então, assim, a AMIB, desde o início da pandemia, tem tentado levar a educação aos profissionais ao máximo, para tentar ajudar nesse processo de melhor utilização dos medicamentos e melhorias da segurança do paciente também, porque saber utilizar impacta nisso também.
Então, tem uma página específica no site da AMIB com diversos documentos, recomendações de todos os comitês e departamentos, e em especial em relação aos sedanalgésicos, a gente fez um documento junto com o comitê de sedanalgesia, justamente colocando as alternativas terapêuticas. E, assim, falar de alternativas terapêuticas nesse ponto é interessante, porque tem algumas classes que não é fácil substituir. Então, assim, bloqueador neuromuscular, tirando o succinilmetônio, os outros você consegue usar. Existem os que são mais seguros, o cisatracúrio, por exemplo, o rocurone ainda tem uma margem de segurança boa, o pancurone já é menos seguro, a gente consegue ter opções. Na analgesia, a gente também consegue ter opções, porque a gente tem o fentanil e todos os derivados dele, né? Sulfentanil, alfentanil, morfina, que foi sendo utilizado. Mas quando chega nos sedativos, a gente tem uma complicação maior, né? A gente tem uma complicação maior em diversos pontos, porque, por exemplo, eu não posso substituir midazolam por diazepam como se fosse 6 por meia dúzia, apesar de eles serem da mesma classe terapêutica, todos serem sedativos. Não dá para fazer infusão contínua de diazepam assim em todo mundo, ainda mais nesse contexto de neurobloqueio, né, associado ao neurobloqueio. Então, eu acredito que dessas classes terapêuticas em falta, a mais crítica foram os sedativos. É a mais crítica de lidar nos hospitais pela dificuldade de substituição. Agora, claro, tem lugar que a escassez chegou ao ponto de realmente não ter nada. E aí não adianta discutir alternativas quando você não tem nada, né? Então, os documentos estão aí para tentar ajudar. A gente fez diversas aulas, eventos online, inclusive depois daqui do webinar tem um lá de delírio, prevenção de delírio na UTI, que é muito importante. E foram as ações que a gente teve diante dessa problemática até o presente momento. Michele, muito obrigada. Eu quero lembrar que a Michele fez uma aula para Farmácia Update, então os farmacêuticos, eu já vi que tem enfermeiras aqui na nossa sala, médicos, então sejam bem-vindos ao Farmácia Update, e os farmacêuticos têm uma aula de farmácia clínica para COVID específica no site do Farmácia Update, ministrado pela doutora Michele. Muito obrigada, eu vou passando então, convidando a doutora Valéria Bezerra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, superintendente de suprimentos do Hospital da Restauração em Recife, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização em Gestão em Saúde e Controle de Infecção, é especialista em Farmácia Hospitalar e Clínica pela SBRAF. Valéria, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez, a palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da Cristália, do Farmácia Update, seu, Elane, que eu sei que você, com muito zelo, desenvolve, e permitiu que esse encontro aqui de gigantes, com exceção de mim, estivesse acontecendo, tá? Então, assim, agradecer demais e cumprimentar a todos que nesse momento estão nos acompanhando. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, como o doutor Diego bem colocou, quando eu vi o tema fantasma, aí você já pensa, fantasmas não existem, ou pelo menos existem na cabeça de algumas pessoas, mas definitivamente eu acho que cabe, por um tom conotativo ou denotativo que seja, a gente discutir, afinal de contas, todos estando na linha de frente desse enfrentamento aí da Covid-19, um ano extremamente difícil, 2020, que desafiou todos nós ao limite, à exaustão. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer referência e, por que não, conversar sobre desabastecimento. Então, eu começo assim minha abordagem dizendo que abastecer não corresponde a um processo linear, seria muito simples se assim fosse, Então, tudo absolutamente previsível, tudo seguindo uma ordem linear de acontecimentos, onde você consegue se antecipar absolutamente quase tudo, mas não é.
né? Não, entre a produção, né, o transporte, o armazenamento, o recebimento na unidade de saúde, de maior ou de menor complexidade, e o uso propriamente dito, e trazendo para o contexto da Covid, no paciente crítico, existe uma série de etapas e uma série de variáveis, né, internas e externas à unidade de saúde, que fazem com que a gente realmente compreenda efetivamente que não se trata definitivamente de um processo linear. E quando a gente traz essa temática de desabastecimento, a gente absolutamente entende que escassez tem origem em muitas causas, né? E a proposta é realmente tentar discutir essas causas e tentar se antecipar o máximo possível, já que ano passado nós até tínhamos base conceitual para tentar enfrentar, né, toda aquela onda que estava chegando, mas não tínhamos experiência, né, propriamente dita. Esse ano, eu acho que a gente fortaleceu nossa base conceitual, acho que cada dia mais isso vem acontecendo, e a gente tem, por que não falar um pouco de experiência, digamos assim. Então, eu acho que dá para a gente, de maneira mais fortalecida, conseguir avançar. Isso se estende a todas as categorias, né? A gente está discutindo aqui de maneira multidisciplinar, então, num contexto onde todos nós sabemos, quem está falando e quem está nos assistindo, que se não tivesse existido um trabalho realmente em equipe, quando eu falo em equipe, não limito especificamente à equipe do hospital, mas sociedade, junto com o Ministério Público, junto com o governo federal, estadual, municipal, indústria, né? Então, existiu aí uma rede que precisou se interligar para efetivamente a gente conseguir tentar superar aí os obstáculos cada vez mais. Então, para falar de abastecimento, existiram três pontos, né, três eixos principais que eu acho que precisam ser colocados, já foi dito por Michele, por Dr. Diego, o planejamento, né? Então, planejar foi desafiador, ainda é desafiador, né? Então, aquela corrida desesperadora de salve-se quem puder, porque isso aconteceu, né? Não dá para a gente negar. Então, cada instituição que podia fazer seus estoques fez, né? E aí houve uma prioridade, digamos assim, de cumprimento de contratos que estavam vigentes para aqueles hospitais que tinham contrato, né? Aqueles que não tinham, sofreram uma corrida talvez mais desesperadora ainda, né? Então, o processo de aquisição e os custos, eles caminharam junto de maneira extremamente sem precedentes, né? E aí a gente discute acesso e, por que não, segurança e eficácia. Então, acesso, e aí eu trago o farmacêutico como um dos protagonistas, ele não é o único, mas ele é um dos protagonistas nesse contexto de garantir o acesso, mas é garantir o acesso que vá, no final, contribuir de maneira significativa para a segurança e para a eficácia daquela intervenção medicamentosa, né? Então, a gente fica acompanhando essa loucura, essa busca realmente de aumentar o número de leitos, porque existem filas de espera e a gente sabe que perder tempo é perder vida, né? Nesse sentido. Então, a gente fica observando tudo isso e buscando fazer um aumento proporcionar um aumento do número de leitos. E aí, será que a gente consegue fazer gestão de leitos adequada quando a gente tem que enfrentar desabastecimento, quando eu não ofereço aquele medicamento, aquela droga mais segura e mais efetiva para aquele paciente, que vai complicar mais, que vai passar mais tempo ocupando aquele leito? Então, são duas ações que realmente precisam caminhar absolutamente juntas. Então, a gente enfrentou aumento de demanda, a gente está observando isso acontecer, né, de maneira mais intensa, obviamente, como já foi bem colocado em alguns estados. A gente enfrenta ainda uma capacidade produtiva limitada, assusta, né, nos deixa, inclusive, paralisados, né, quando a gente pensa na ideia, e se acontecer também nos demais estados? E se acontecer ao mesmo tempo? Então, existe realmente essa preocupação e a gente tem que ter esse olhar atento a essas possibilidades. Então, a escassez, ela ainda existe, as coisas não estão regularizadas, né? Existe essa preocupação, os custos também não estão, digamos assim, estabilizados dentro de uma dimensão que permita que a gente consiga planejar, fazer um planejamento orçamentário, por exemplo, para o ano de 2021. A gente não tem essa absoluta segurança, né? Então, foi necessário, existe uma flexibilização do cumprimento de requisitos técnicos da ordem, né, regulatória, né? E existe uma sobrecarga também dos profissionais, dos sistemas, quando a gente fala em recurso financeiro. Então, tudo isso
precisa ser considerado. E aí foi necessário e continua sendo, né, necessário que seja feita uma gestão de produtos de uso crítico, isso aqui já foi colocado, né, não vou ficar dando ênfase, padronização de protocolos e alternativas terapêuticas, aí a gente destaca o protagonismo da CFT e destaca o quanto é importante ela ter sido realmente uma aliada, né, da instituição e do paciente, porque é formada por profissionais de praticamente todas as categorias, né? E é justamente com essa visão que o olhar precisa existir. E avaliação e prevenção, no sentido de se garantir fluxos terapêuticos e diagnósticos. Então, a gente vai falar de sedação, como é que fica o apoio diagnóstico? Como é que fica o serviço de endoscopia? Como é que fica o serviço de hemodinâmica, por exemplo? Como é que fica o centro cirúrgico? Né? Então, como é que fica aquela cirurgia eletiva, que era eletiva e deixou de ser, de tanto que esperou? Então, existe uma série aí de complicações, de problemas que eram crônicos, passam a ser agudos e a gente vai estar preparado? Né? Então, esse contexto precisa ser colocado. Então, como SBRAF, né, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, já que a gente tem outros profissionais que não farmacêuticos também nos acompanhando, a gente fez uma série de medidas, né, também, plano de contingenciamento, cursos, lives, a gente esteve realmente, trouxemos alguns documentos internacionais, traduzimos, facilitamos o acesso a essa informação, né, estivemos disponíveis, fizemos levantamento, consultando colegas do Brasil inteiro, né, mais de 700 farmacêuticos aderiram ao nosso questionário, constatando que realmente o problema de desabastecimento existia, né, naquela fotografia que foi tirada, no segundo semestre nós fizemos novamente, aplicamos um questionário dessa vez mais robusto, inclusive querendo entender como as pessoas estavam lidando com a adequação dos fluxos que foram necessários de serem implementados para o enfrentamento. E aí, esse artigo, por exemplo, ele foi lançado em novembro, né, e foi escrito por 24 profissionais da Europa, América Central e América do Sul, e aí, para sentir realmente, é um artigo de perspectivas, para sentir realmente como é que foi esse enfrentamento em 2020 e quais seriam as expectativas para 2021. E eu vou dar ênfase aqui ao segmento logístico. Em vermelho, a gente observa o que representou, né, no entendimento do profissional que foi consultado, como um problema muito importante, né, na escala de 0 a 10 é 10. Então, a gente vê que, de todos os elementos que foram avaliados, a questão da disponibilidade de sedativos foi a que mais teve um impacto nesses profissionais como muito importante. Então, a logística foi o bloco de elementos avaliados que mais realmente trouxe essa preocupação para os profissionais. Aqui trazendo só mais ou menos uma linha do tempo, né? É redundante falar, mas a gente tem que falar, porque não trata-se só de estatística, né? Tudo que a gente está discutindo agora é para tentar combater esses números, aí, minimizar o máximo possível, e nesse contexto, né, de aumento de número de casos, de segunda onda que estamos enfrentando, a própria Anvisa, em agosto, ela implementou um painel. E aí, claro, os profissionais, é aberto, é transparente, né? Todos podem ter acesso com relação à produção e estoque de medicamentos, isso no segmento da indústria, e um mapa de vendas de produtos por região, por cidade. Né? Eu realmente deixo aqui meu registro que eu senti falta de um mapa de expectativa de demanda, né? Como é que os hospitais, qual é a necessidade dos hospitais? Será que está havendo uma compatibilidade aí entre produção, venda e necessidade, né? Qual é a nossa demanda reprimida? E aí eu trago para lidar com o desabastecimento, esse artigo até traz, eu achei interessante, ele traz aí que somente soluções conjuntas podem resolver o problema de escassez de maneira sustentável. E aí eu deixo a mensagem, soluções conjuntas envolvendo vários órgãos, várias entidades e principalmente vários profissionais, um trabalho em equipe que com certeza, de todas as lições, essa pandemia talvez vai deixar como legado para todos nós que a gente não consegue evoluir e fazer com que o paciente tenha realmente o seu melhor desfecho trabalhando sozinho. Obrigada. Muito obrigada, Valéria. Você me fez lembrar da primeira live que a gente fez, né?
quando a gente tratou do hospital aqui, né, do Hospital das Forças Armadas, que receberam, repatriaram, né, e se prepararam para repatriar os brasileiros que estavam na China. Então, eles citaram exatamente isso na primeira experiência, né? União de todos os profissionais, que é o que a gente trouxe aqui, né, para ouvir vocês. Vocês estão recebendo vários aplausos, várias participações. Muito obrigada a todos estão participando aqui. A gente ultrapassou 100 pessoas na nossa sala. Já temos também uma primeira pergunta, então convido a todos a perguntarem, a comentarem, para a gente partir para a nossa rodada de discussão. Mas antes, nós temos a apresentação do professor Vitor Grabois. Ele é presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP, é diretor de hospitais federais, né, foi diretor entre 94 e 2004, é docente da ENSP Fiocruz desde 2005, é coordenador executivo do Proqualis e é representante da Fiocruz no Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Professor Vitor, muito obrigada. Que bom tê-lo aqui no Farmácia Update. A palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Quero muito, claro, agradecer a Elaine, que é uma amiga muito querida, a Farmácia Update aqui está por esse convite, que é um convite muito honroso pelo tema e pelos colegas aqui presentes, enfim. Diego, meu amigo pessoal, Valéria, também já foi minha aluna, Michele. Então, é muita honra, é muito bacana. Bom, eu também vou me permitir comentar que quando eu vi o tema da questão do fantasma, eu falei, bom, eu acho que esse fantasma já, como se diz, já reencarnou há um bom tempo, né? Porque, no fundo, a questão do desabastecimento é uma das características dentro da pandemia. Eu preparei uns pouquinhos slides, mas queria comentar, mas isso pode fazer parte da discussão, que a SOBRASP se dedicou muito à questão de dialogar, né? A SOBRASP é uma sociedade multiprofissional, a dialogar com todos os profissionais sobre a discussão de segurança do paciente e enfrentamento da pandemia. Para isso, criamos uma página no site da SOBRASP só sobre Covid, com documentos. Elaboramos uma série de documentos e vamos lançar agora um documento que originalmente era o SOS Manaus, mas eu acho que agora se transformou no SOS Brasil, que é um documento falando, enfim, de plano de enfrentamento, da questão do checklist de itens, da questão da simulação de demanda de medicamentos, enfim, acho que é um documento bastante interessante, promovemos webinários e lives, enfim. Então, a gente também se dedicou muito a isso. Eu queria, então, agora compartilhar aqui rapidamente, localizar a apresentação, vamos lá. E... Ok. Tá ok? Estamos vendo, é só colocar Eu vou botar no modo grande. Pronto. Então, aqui todos bacanas. Bom, eu acho que a gente, muito rapidinho, antes de falar da segunda onda, a gente precisa falar de toda a pandemia no Brasil, né? Eu acho que é importante comentar de que a gente é muito significativo que a gente está enfrentando uma pandemia com uma fragilidade do ponto de vista de coordenação e articulação com os estados e municípios. A gente tem uma desigualdade grande, que não começa com a pandemia, mas entre os estados e no interior dos estados, né? Se a gente pegar qualquer estado nosso, uma coisa é a capital e um monte de município com muito pouca estrutura. O problema do despreparo dos gestores, então, a questão do comitê de crise, que eu acho que a gente precisa conversar, a elaboração de planos de contingência, a questão dos simuladores de demanda de medicamentos, isso que Valéria trouxe como uma discussão fundamental do ponto de vista de pensar o planejamento, o enfrentamento. Alguns tipos de indicadores, então, se a gente está discutindo muito número de casos, número de pacientes na UTI, número disso, daquilo, e
hoje, acompanhando muito todas essas áreas também que trabalham a questão do enfrentamento da pandemia, e eles sempre estão apontando que a gente tem que olhar para o ritmo de crescimento de casos novos. Então, não adianta só dizer, bom, os leitos estão aqui mais ocupados, ou o número de pessoas, saber, inclusive, que ritmo é esse, porque é isso que permite uma certa antecipação. Acho que um outro ponto é que, pela primeira vez, pelo menos na minha experiência profissional, mas acho que de todos nós estamos vivendo um problema de vulnerabilidade do ponto de vista da aquisição, que não é um problema de São Paulo, não é um problema de Pernambuco, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo todo, inclusive alcançando países chamados desenvolvidos, seja para discussão de ventiladores, de medicamentos essenciais, de máscaras, enfim, tudo isso. A outra coisa também, estava lendo, enfim, a gente vai lendo, também uma coisa importante é que vocês, enfim, e o pessoal de farmácia sabe disso melhor do que todo mundo, uma empresa, uma indústria tem uma autorização de produção para uma determinada produção. Você não sai de 1 milhão para 2 milhões pela vontade do dono da empresa, né? Isso tem uma autorização da Anvisa, isso tem uma autorização. Então, na verdade, e também a outra história é que esse chamado mercado, ele também diz assim, opa, peraí, eu vou produzir, mas eu tenho custo de armazenamento, será que vão comprar? Então, a gente tem um problema nesse nível, e a outra história também que nós não podemos deixar de comentar, acabei de receber de uma colega aqui, me dizendo, tem países que tem 2, 3 vezes a população em termos de vacina, mas isso vale para medicamentos, isso vale para respiradores. Então, no fundo, você tem um monte de gente que não conseguiu comprar, teve até avião desviado, e em alguns países. Bom, então acho que isso é importante. E outra coisa também é que eu acho que Valéria também mostrou isso, esse descompasso entre capacidade de aquisição, né, de insumos pelas instituições e o volume de demanda em termos do crescimento e da nossa dificuldade também de monitorar de fato qual é a velocidade dessa pandemia, é que a gente se produziu o desabastecimento, quer dizer, um volume muito grande de casos, com uma capacidade de planejamento e uma capacidade de aquisição muito insuficiente. Bom, acho que nós aqui temos que comentar o seguinte, Manaus, né, nós já temos mais mortes no Amazonas nesse período de 15 dias, de 45 dias, 50 dias, do que em todo o ano passado. Eu acabei de ver agora, em 7 de janeiro, nós tínhamos 200 mil óbitos. Dia 24 de fevereiro, amanhã, provavelmente, se não hoje à noite, nós vamos ter 250 mil óbitos. Quer dizer, nós levamos 11 meses quase para alcançar 200 mil óbitos e estamos levando 55 dias para alcançar os 250 mil. Então, isso é muito doloroso e isso tem uma relação direta com o que a gente está conversando aqui. Bom, Valéria acabou me mostrando, deixou para eu mostrar. Então, só para a gente olhar aqui as semanas epidemiológicas, e quando a gente olha a segunda onda a partir aí da 46ª semana, a gente vê que a segunda onda ela é uma onda com mais casos do que a chamada primeira onda. E uma coisa importante também, embora a gente tenha tido um pico aí que pegou a 26ª com a 36ª semana, depois a gente tem uma queda logo. Agora, nós estamos tendo esse pico que vocês estão vendo e nós não temos nenhuma notícia no horizonte de redução de casos. Mesma coisa os óbitos, mas agora já temos mais óbitos nas semanas do que a gente tinha na primeira. Bom, diferenças entre a segunda e a primeira onda. Surgimento das variantes com maior transmissibilidade, então esse é um tema fundamental. Os profissionais se exauriram, e aí quando eu falo profissionais, não só quem está na linha de frente, gestor, secretário, enfim, quando os casos começaram a diminuir na primeira onda, teve aquele alívio. O problema é que no Brasil, nós não tivemos uma queda verdadeiramente pronunciada, nós tivemos aquele platô, né, que ficou,
E, muito rapidamente, nós começamos a ter uma nova onda e as pessoas estão muito mais cansadas e nós perdemos gente. Ao mesmo tempo, a questão da retomada da assistência de outras patologias, que é alguma coisa importante. Embora tenha sido criado hospitais de campanha, aumento de leitos, o dado do CNES de agora é que a gente perdeu pelo menos mais de 3 mil leitos de UTI, enfim, coisas de financiamento, fecha hospital. O percentual, eu estava ouvindo ontem o secretário estadual de saúde de São Paulo falando nisso, quer dizer, os percentuais de aumento em muitas cidades, em muitos estados, em termos de UTI, aumentou bastante o tempo de internação. Na primeira onda, eu já comentei, já havia um decréscimo mais ou menos, e na segunda onda a gente não tem nada disso. Eu trouxe aqui, e depois a gente pode trazer uma coisa uma sociedade americana dos farmacêuticos, né, voltados aos sistemas. Então, a gente propõe duas coisas interessantes. A ideia de uma equipe para gestão do desabastecimento, para discutir isso, que Michele e Valéria também trouxeram, Diego, que são terapias alternativas e as questões de natureza ética, porque tudo isso que a gente está comentando tem uma repercussão do ponto de vista ético, porque o que é substituir, o que é racionar, quem é prioritário, a discussão que a gente teve sobre leitos de UTI, e também eles propõem um comitê de alocação também de recursos. Por quê? Porque é muito doloroso quando o médico da UTI, o fisioterapeuta ou o farmacêutico tem que tomar uma decisão de beira de leito, do respirador, do medicamento. Então, também nessa discussão, que além do comitê, então, de enfrentamento da crise, a ideia de uma equipe mais relacionada com a questão dos medicamentos alternativos, o que vai racionar, mudanças, e, ao mesmo tempo, um comitê relacionado à discussão de recursos, no sentido de poder, enfim, para que lado que a gente vai e o que a gente prioriza. Então, eu acho que quero terminar, Elaine, parabenizando você por essa iniciativa, porque o enfrentamento da crise sanitária que a gente está vivendo hoje depende de articular União, Estados e municípios, colocar mais recursos e não menos recursos, e articular todos os profissionais de saúde, né, nesse debate e nesse enfrentamento. Eu acho que essa nossa mesa aqui, esse nosso webinar, reflete exatamente isso, então eu quero te parabenizar. Muito obrigado. Eu que agradeço, o professor Vitor trouxe também muitas reflexões, e eu quero estender esses parabéns a toda a equipe do Farmácia Update, que nós pensamos nisso. Marcelo Sturaro está aí nos ouvindo, do Cristália, Valmir, o Guilherme, né, Anne, está aqui todo mundo trabalhando com a gente nessa ideia de trazer informação de qualidade, evidências científicas, para que a gente possa auxiliar mesmo, né, boas práticas de excelência. Tem várias pessoas aqui, são 107 participantes nesse momento, parabenizando a todos e agradecendo as reflexões que estão trazendo aqui. E eu quero lembrar que aí você falou de uma coisa importante, né, que é a gente pensar em alternativas terapêuticas. Aliás, todos vocês citaram isso, e a gente tem uma live no Instagram do Farmácia Update, foi inclusive a nossa primeira pessoa a fazer pergunta aqui, que é a doutora Juliana Rocha, quem eu quero saudar e falar do prestígio de você estar aqui com a gente hoje. Ela falou justamente de como a Secretaria do Distrito Federal está fazendo o trabalho de avaliação de tecnologias de saúde, de ATS, para escolher melhor, né, e poder propiciar aí, dentro das evidências científicas, um cuidado seguro e também evitar o desabastecimento. Então, fica o convite para que as pessoas acessem a essa live que está no Instagram TV do Farmácia Update. Bom, vamos começar então, né, o nosso debate. Eu estou aqui cheio de coisas, lembrando lá do início, né, a gente falando da importância de instalar gabinetes de crise,
né, de entender que se trata de uma crise e fazer essa união, né, fazer essa discussão diariamente, colocar todo mundo a par do que está acontecendo. Não adianta a farmácia estar lá louca atrás de um estoque e a equipe não tá ciente de que está para acabar ou está acabando, ou enfim, né, toda essa troca realmente ela tem que ser muito intensa, né? E lembrando que cada vez mais cansados, mais erros a gente pode cometer, né? Seja lá na linha de frente, na assistência ao paciente, quanto ali na gestão, né? Todos estamos esgotados, inclusive quem não está na linha de frente, como vocês lembraram, né? Eu que estive por aqui também estou bastante esgotada, eu pensei que as férias iam ajudar. A gente já começou o ano cansado, porque a gente se preocupa com esses dados que a gente está vendo, né? A gente não fica imparcial quando vê o que está acontecendo. Então, isso vai desgastando mesmo a nossa... A gente que é profissional de saúde, um monte de gente aqui parabenizando e ressaltando isso, né? Que nós, como profissionais de saúde, nós olhamos que a gente já está vendo o futuro, né, de algumas atitudes, o que a gente vai passar para conseguir atender os pacientes e evitar esses óbitos, né? Então, eu queria partir, o doutor Diego tem um outro evento após o nosso, então ele vai precisar sair mais cedo, eu vou começar por ele a discussão. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, porque uma coisa que a gente discutiu muito, até um webinar que o Cristália promoveu com a SBA, com outros profissionais, que foi, às vezes, as equipes, né, elas têm preferências, né? Então, não quer dizer necessariamente que aquele medicamento ele não é bom para aquele paciente naquele momento, mas a equipe está acostumada com esse ou com aquele produto. Então, como que o senhor enxerga, né, e como que a gente pode abordar, pensando aí que a gente está num evento fundamentalmente, né, dentro do farmácia update para farmácias hospitalares, como que essa interação, tem enfermeiros aqui também, para poder tentar manejar essas preferências por evidências científicas, né, e poder sanar ou evitar o desabastecimento de certos produtos. Elaine, uma pergunta muito pertinente, né? Nós já temos falado dentro da SBA, discutido diversos webinários, como você falou, para discutir sedação, discutir a abordagem no paciente da Covid, que no ano passado foi muito novo, né? E os anestesiologistas estavam muito também preocupados com a sua segurança também, porque não se sabia exatamente como é que era, e assim, diversos anestesistas vieram a falecer por contato direto com aerossol. Então, a intubação rápida foi uma necessidade e foram criados times, se propôs times de intubação nos hospitais que estavam sendo maiores, né? Mas, assim, também preocupados que alguns profissionais que estavam na emergência, tudo chamavam também anestesistas de muito rapidamente, não se teve essa possibilidade de discutir em cada localidade, né? O Brasil é muito diversificado, muito desigual também. Nós todos sabemos, o Vitor tocou muito assim, né, nesse problema ético, e a verdade é que nós sabemos como são os nossos hospitais e que quantos leitos, poucos leitos nós temos na maioria dos nossos hospitais. Talvez que não fossem nem para ser hospitais. Então, isso daí é um problema muito sério, e assim, eu tenho muito cuidado de dizer isso, mas assim, a gente sabe que talvez alguns atendimentos não tenham sido, nesse procedimento específico de via aérea, um procedimento que tenha sido da melhor maneira possível. Justamente por isso que você falou, porque muitos colegas não sabem manusear algumas drogas, né? Nós tivemos nos últimos anos uma diversificação muito grande dos insumos farmacêuticos, né? E com infusão contínua, com uma farmacocinética nova, e o Brasil, como eu falei,
é um país de dimensões continentais, com vários Brasis dentro. Então, muita gente não tem acesso a isso e não sabe usar. Por mais que nós façamos todas as atividades educativas e sempre em parceria com todos com os principais da indústria farmacêutica, a Cristal é uma, sempre parceria de muitos anos, alguns outros, e façamos juntos em todos os eventos, estamos sempre trabalhando isso, mas é difícil. É realmente difícil você, às vezes, conseguir que mude, e não é pelo que o profissional não queira, é porque não sabe mesmo, entendeu? Ele não está, assim, eu me lembro, eu sou um pouco mais, eu sou o mais antigo aqui de todos, até do que o Vitor, sou mais velho, e assim, eu posso dizer a vocês que quando passaram os anestésicos que a gente usava, o alotano e tudo, e assim, passou o etrânio, até chegaram os anestésicos muito novos, mas não sabiam manusear, e isso demorou para sair, entendeu, Elaine? Então, é muito pertinente isso, é muito bom lembrar esse tópico. Mas a sociedade está aí, e a gente faz eventos, estamos com um evento virtual. É muito importante também que toda essa parceria da indústria que promova isso e que a gente consiga colocar esses medicamentos mais... e adequar. Porque se você tem conhecimento, você tem essa mobilidade. Se você não conhece, você não faz. E aí também eu faço uma pequena crítica com a sua devida consideração. É que, às vezes, por motivos econômicos, se utiliza também, e aí a farmácia eu acho que é muito importante, vamos usar isso. Aí fica a anestesia do que tem, fica a sedação do que tem. Aí, quando a gente vê nesse momento, né, que precisa aprender, que precisa ter uma diversificação, você não sabe usar. Então, assim, não somos nós só que o profissional que está lá na assistência que é ocupado. Também tem um sistema que, por uma questão financeira, se usa também de ter apenas e não tem um leque que nos deixa escolher, porque como as palavras, os medicamentos não são iguais. As palavras, os sinônimos são diferentes. Cada palavra tem a sua diferença no sinônimo. É a mesma coisa no medicamento. Quando você considera farmacocinética, farmacodinâmica, um paciente é um paciente em aquela condição. Por isso que nós somos anestesistas. E é muito bom o que você traz, porque eu acho assim, é importante que a instituição se preocupe com aquele profissional que está ali. Né? E ele tem que se sentir seguro, porque todo estresse, né, que o senhor colocou, poxa, no início eu estava preocupado se eu ia me contaminar, não sei, né, o que vai acontecer e como houve perdas de vidas e como houve, né, com o pessoal da linha de frente. Então, a instituição, ela tem que se preocupar com os protocolos, sim, né, e se organizar, a comissão de farmácia terapêutica, junto com as equipes, especialmente a equipe de anestesiologia e de medicina intensiva nesse momento, né, para fazer esse jogo, porque aconteceu muito, e aí eu quero ouvir a Michele, e eu ouvi um intensivista da USP falando, olha, a gente tinha a nossa equipe e a outra equipe, aquela equipe, cada uma tinha uma preferência dentro da UTI, e a gente estava desabastecendo centro cirúrgico. Como que a gente pode fazer esse trabalho em conjunto, né? Então, a instituição, e aí convido a todos, tem uma live a respeito também do gabinete de crise, né, para fazer essa troca de informações para, né, solucionar esses problemas. Michele, por favor, como que a farmácia clínica, a equipe pode atuar aí junto para estabelecer esses protocolos? Então, assim, a gente tem as comissões de farmácia terapêutica nos hospitais, né, que elas, em tese, já deveriam ter os protocolos e diretrizes de utilização dos medicamentos. A gente sabe que isso não é a realidade da maioria, né? A maioria tem uma comissão de farmácia terapêutica que atua na seleção
mas que não está ligada à produção, muitas vezes, dos protocolos e diretrizes. Então, tem muito hospital que não tem protocolo de utilização. E aí fica muito da setorização, né? O setor em si estabeleceu o seu protocolo entre a equipe. Outra dificuldade que a gente tem, assim, que a gente enxerga nos serviços, nessa questão de comunicação e de integração, é que os comitês de crise, em alguns serviços, eles eram formados por pessoas que não eram quem estava na linha de frente. Então, se reúnem os gestores que estão em suas salas com seus ar-condicionados para decidir o que a turma da UTI tem que fazer e não tem que fazer. Então, aconteceu muito esse problema também. No geral, as equipes de terapia intensiva, compostas por especialistas, elas são bastante coesas, né? A farmácia clínica, ela tem um papel decisivo nessa questão do desabastecimento, porque a gente é quem sinaliza para os colegas farmacêuticos do abastecimento, né, que estão ligados a suprimento, a previsão de consumo, quanto tempo a gente prevê que aquele paciente vai ficar em ventilação mecânica, quanto tempo que aquele paciente vai usar aquele medicamento naquela dose. Então, a gente consegue sinalizar para o suprimento se prevenir. Alguém comentou aqui nos comentários, ou foi alguma pergunta que eu vi, sobre a burocracia das compras públicas, né? E isso é uma problemática, e que também alguém comentou sobre que o planejamento não envolve apenas a aquisição. Justamente esse feedback da beira do leito vai ajudar muito no planejamento, então é importante que a equipe de farmacêuticos de todas as esferas da farmácia hospitalar esteja integrada, mas também essa questão das compras públicas tem também a relação com a gestão desse problema que a gente acaba tendo, às vezes, entre a gestão administrativa e quem está no olho do furacão. A gente que está lá na beira do leito, a gente certamente enxerga coisa e vê num ponto que quem está administrando muitas vezes não vê, só que nem sempre a gente é ouvido. Então, alguns hospitais têm sistema em que a farmácia hospitalar tem total autonomia para aquisição, mesmo sendo um processo burocrático que a gente sabe que mas existem as opções de pregão emergencial, de dispensa de licitação, né, nessas situações de catástrofe, que podem ser uma alternativa, mas que nem sempre o gestor da farmácia hospitalar ou o farmacêutico que é gestor de suprimento tem autonomia para decidir. Então, aconteceu muito também das unidades ficarem desabastecidas, porque alguém de uma gestão, da alta gestão, que era diretor administrativo, que era chefe, ministro, não autorizou determinada compra de produto que era necessário. Então, a gente teve diversas travas no serviço público relacionado a isso. Então, por mais que uma equipe de assistência ela seja integrada, ela faça os protocolos, no serviço de saúde a coisa tem que acontecer, o processo ele é contínuo, e ele tem que começar de cima a baixo. Então, como implementação de programa de gerenciamento de antimicrobiano, como implementação de cultura de segurança. Se o gestor maior não tiver convicto de que aquilo é o melhor e não levar isso como prioridade, os colaboradores, por mais que eles se esforcem, eles, claro, melhoram muito, mas não resolvem o problema sozinho. Então, é muito importante a coesão da equipe nas decisões clínicas, na utilização dos medicamentos, nos protocolos, mas também é muito importante essa integração intersetores, que as pessoas que estão administrando, que estão gerindo, elas entendam essa problemática, elas escutem quem está na beira do leito, para que as coisas caminhem melhor, né, para que o planejamento seja melhor colocado. Então, a gente teve muito problema de solicitar determinados produtos, de colocar a importância de se ter um aporte maior de compra de determinado produto e da gente não ser ouvido enquanto intensivistas que estávamos lá vendo e prevendo o furacão que ia vir por gestores que estavam acima de nós. Então, isso é um problema e que a gente espera, ou esperava, que nessa segunda onda isso não acontecesse. Mas não está sendo a realidade, né? Assim, Valéria falou que
A gente, na primeira vez, a gente não sabia, né? Todo mundo foi pego de surpresa. E da segunda vez a gente sabe. Aí quando ela falou assim, a gente sabe mais, aí ela foi falar outra coisa. Aí eu já quis complementar aqui, mas a gente não está tendo recurso, muitas vezes, porque acabou mesmo, enfim. No sentido de que os preços aumentaram muito e o recurso dos serviços públicos permaneceram os mesmos. Muitos gestores não estão autorizando realinhamento de preço com o fornecedor e os hospitais estão ficando desabastecidos por esse motivo. A gente, não distante, a gente escutou o presidente dizendo que não ia comprar seringa porque estava caro, mas também não fez regulação de mercado para que o valor da seringa não chegasse a tanto. E eu acho assim que, além da importância do trabalho em equipe, que deveria estar muito claro para todo mundo, e eu acredito que para quem trabalha na equipe de intensivistas, isso está claro, na equipe da farmácia hospitalar, isso está claro, talvez não esteja claro para quem está mais distante de nós, que o trabalho em equipe, ele é uma necessidade, né, essencial nesse momento. Além disso, acho que outros pontos de reflexão devem ser tirados aí, a questão do fortalecimento da indústria nacional, da produção de determinados insumos, de ativar a capacidade das universidades, dos laboratórios públicos para a produção, né? A gente passou por muitos problemas que a gente não precisava passar por isso, e uma melhor fiscalização e regulação do mercado nesse sentido, porque a gente está lidando com vidas. Então, não dá para a pessoa, porque não dá para usar a lei de oferta e procura numa situação dessa. Eu sei que tem produtos que encareceram por causa da dificuldade na aquisição de insumos, pela quantidade de países e de pessoas que necessitavam, e aí isso se justifica, tem como fazer um estudo para saber o que é lobby e o que é, de fato, matéria-prima escassa para produzir, né? E isso não foi feito, e é uma ação central, não é uma ação que a gente que está na assistência possa fazer, mas impacta diretamente na assistência, porque impactou no desabastecimento, vai impactar na assistência. Michele, você levantou a bola para a Valéria cortar agora, né? Porque, além de citá-la, você trouxe essa questão de quem está ali no abastecimento, né? Então, a gente pegou a perspectiva de frente lá na farmácia clínica, quero ouvir a Valéria agora. Gente, tem tantos colegas aqui nessa sala que eu estou com vontade de mandar beijo para todo mundo, mas eu vou aqui agradecer a presença de cada um de vocês, os comentários, a gente vai usando aqui desses insumos. A Silvana Moreira trouxe justamente isso, assim, olha, lá fora a gente viu que estava faltando, a gente conseguiu aqui se precaver, né? Falta essa organização central para que a gente saiba o que está acontecendo de fato, né? Valéria, por favor, comente sobre a perspectiva que você tem experiência, né? Profissional, não só como presidente da SBRAF, mas profissional de estar à frente dos suprimentos, né? Então, conta para a gente aí esse desafio de ouvir as equipes e se organizar para enfrentar a pandemia. Então, Elaine, definitivamente foi um desafio e continua sendo, né? E, assim, Michele bem colocou, comunicação, acho que todos colocaram, né? Inclusive, o doutor Diego colocou um slide bem bonitinho de comunicação. Então, comunicação e diálogo realmente são os pontos-chave, né, dessa discussão toda. E ou o gestor construía pontes com as equipes assistenciais, ou ele definitivamente não ia conseguir. E não tinha opção. A opção não conseguir, ela não fazia parte do rol de alternativas, definitivamente. Né? Então, efetivamente, ficou mais difícil. Eu lembro-me que, no começo, nós tínhamos a noradrenalina recentemente homologada no pregão eletrônico por R$1,80 e poucos centavos, e simplesmente a empresa se recusou. Né? Ela se registrou, né? Ela justificou, a gente entende, né? Porque era um distribuidor, então ela explicou o motivo de não poder assinar a ata e honrar com o contrato, e aí a gente teve que partir para a dura realidade de aquisição de noradrenalina por R$10, R$12. E, assim, qual é o impacto do desabastecimento de noradrenalina numa instituição?
Quer dizer, tem aquele medicamento que, se falta, ela tem, não necessariamente tem um impacto significativo no desfecho clínico, mas tem aquele que vai fazer absolutamente toda a diferença, né? Então, como também bem foi colocado, então, há pacientes, existem protocolos institucionais? Existem. Para manejos clínicos e terapêuticos? Existem. Só que o paciente, ele é único, né? E muitas vezes o protocolo não vai se aplicar, né? E é por isso que existem os planos de contingência e assim vai. E eu queria trazer essa discussão de impacto do desabastecimento no desfecho clínico do paciente e também trazer que foi desafiador para o gestor, e aí eu me coloco realmente na posição de gestora, né? Que obviamente não teria conseguido conduzir a toda a dinâmica se não tivesse o apoio pleno, integral, 24 horas, a gente está falando realmente 24 horas de domingo a domingo, né? Todos, né, que trabalhamos aí nesse enfrentamento, a gente sabe que não existiu um momento de descanso, né? Então, 24 horas com apoio da farmácia, com apoio dos farmacêuticos clínicos, com apoio dos intensivistas, do infectologista, com apoio dos enfermeiros. Então, assim, nada disso teria sido possível com o apoio do gestor administrativo e financeiro e predominantemente com o diretor-geral da instituição. Então, a alta liderança, ela faz toda a diferença em todas as ações que vão ser tomadas dentro da instituição. Então, esse espírito de pertencimento, realmente, de responsabilidade compartilhada, foi necessário, né? De gabinete de crise, que era na sala de Valéria, às vezes era na sala do diretor, às vezes era na sala da gerente de farmácia, às vezes era na sala da gerente de UTI. Então, o gabinete de crise, ele acontecia onde a gente se encontrasse, né? E onde realmente fosse imperativo, mandatório, a gente conversar. E ainda existe, Elaine, um outro fator, né, que não deve ser esquecido. Os custos aumentaram. Como é que a gente explica, né? Comprar o mesmo produto por um preço aí, né, absurdo, né? Mas que não é isso que estava em jogo no momento, né? Existia uma situação atípica que precisava ser superada. Então, você precisa explicar. E vão te perguntar, como perguntam, né? O Tribunal de Contas vai te perguntar, a Procuradoria-Geral do Estado vai te perguntar se você está em órgão público. Então, eu já precisei fazer vários esclarecimentos, mas aí eu me baseio em quê? Né? Não tem o que discutir a diferença de preço. Você denuncia, né? Faz o registro formal, porque existem aí opções para isso. Então, você faz o registro formal, mas você vai ter que responder de qualquer forma. Então, vai responder pelo desfecho pior do paciente, não tem como, né? Então, como é que a gente se protegeu, né? Juntou todas as evidências, todas as negativas, todos os preços, deixou a coisa o mais robusta possível, juntou protocolos clínicos de OMS, de OPAs, da própria instituição, das sociedades, né? Então, o próprio levantamento que a SBRAF fez de desabastecimento serviu para várias colegas gestoras de suprimentos aqui do Estado, porque estava respondendo por preço de midazolam. E aí a gente viu acontecer uma coisa que não é comum, né? O hospital, o CPF do profissional precisa explicar. Não, o fornecedor também precisou explicar, né? Será que vai bater? Né? Será que existe uma compatibilidade? Será que existe uma coerência? Então, assim, mas absolutamente uma coisa eu deixo bem clara, né? Tudo que a gente precisou fazer porque foi necessário, porque abastecer era imperativo, né? O controle não pode ser maior que a assistência, jamais, né? Existia uma razão maior de ser nesse enfrentamento e o embasamento técnico foi prioritário, né? Não vou dizer que já estou livre, né, de todas as aquisições que eu fiz, mas eu estou numa linha aí de como preparar essa defesa, que eu acho que faz sentido e até agora, pelo menos, não foi, digamos assim, questionado ou recusado, não. Foi absolutamente compreendido por parte dos órgãos fiscalizadores. Muito obrigada por trazer essa visão. A Simone Mahmoud aqui comentando, beijo, Simone. A Tracúria usava 1.500 ampolas, passou a 40 mil, né, por mês. Enfim, né, a Tainara trazendo que hoje está difícil de comprar o Omeprazol EV. Então, é por isso que estamos aqui, né, pensando, então a gente está trazendo vários insights, tanto de coisas que aconteceram, para a gente não deixar acontecer novamente. Elaine, e só mais uma observação, e o HR é referência em neurologia, neurocirurgia, dentre outras especialidades. Então, síndromes raras que precisam de imunoglobulina humana, pelo menos como primeira linha, né, digamos assim, de tratamento,
problema de escassez generalizada. Então, como é que a gente vai manejar esses pacientes? Eles continuam vindo, né? Então, a gente precisou, enquanto serviço de farmácia, gestão de suprimento, diretoria geral, montar um serviço de plasmaférese, que é uma intervenção terapêutica alternativa, né? de equivalente, digamos assim, e hoje a gente nós nos preparamos, deixamos um leito de UTI para isso. Por quê? Porque a gente não pode negar assistência, né? Então, são esses desdobramentos que o farmacêutico pode contribuir, sim, pode não, ele deve contribuir, porque a responsabilidade do paciente também é nossa. Quando ele entra dentro da instituição, ele é nossa, de todos nós. E você traz, então, a resposta à pergunta da Juliana. Eu vou passar, antes da gente continuar respondendo as perguntas aqui, como eu avisei, né, o doutor Diego precisa sair para um outro evento, então vou agradecer imensamente por ter aceitado estar aqui com a gente, mesmo com a agenda super apertada desde cedo. Então, passo a palavra para as suas considerações, doutor Diego, sua despedida. Bom, eu agradeço, só queria mais uma vez agradecer a você, Elaine, ao Laboratório Cristália, a oportunidade de a gente estar discutindo com colegas aqui tão importantes e com conhecimento tão profundo sobre a situação que é realmente muito delicada e muito impactante para todos nós. Então, eu agradeço e parabéns a todos, Valéria, Michele, Vitor e você. E peço desculpas por ter que sair, mas é que realmente antes eu já tinha esse evento da própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia e coloco-me à disposição para qualquer um que queira trocar alguma informação sobre isso, como a gente está 24 horas por dia. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez e a sociedade por estar aqui com a gente. Obrigada, doutor Diego. Bom evento. Tchau, tchau. E aí vamos continuando, né? A gente está aqui com várias perguntas e eu queria fazer algumas considerações aqui para passar a palavra para o professor Vitor, que trouxe elementos bastante importantes, né, quando ele fala das ondas, né, da gente fazer uma análise muito maior e olhar, né, o que vem por aí, né, que o Alex Pereira ele fala, né, sobre as medidas que as autoridades, né, houve algumas notícias de desabastecimento na mídia, e entre elas até licitações nas quais não haviam fornecedores participando, né? E quais as medidas as autoridades podem, né, fazer para contornar esse problema? Você que está, né, sempre acompanhando toda a discussão, a Fiocruz sempre, né, emitindo alertas, emitindo, né, os seus documentos da sala de situação. Traz para a gente, por favor, um pouquinho quais os elementos, né, e o que se pode fazer para evitar o desabastecimento e para evitar essa crise que a gente está vivendo. Eu acho que, enfim, a Michele e o Diego trouxeram, assim, acho que de forma espetacular, essa discussão toda, que é a discussão bem no front, quer dizer, o que usar, o que é crítico, o que pode ser substituído, o que é prioritário, enfim, e mostrando dessa ideia, desse diálogo entre enfim, todos os profissionais, né, todas as categorias profissionais. E a farmácia é fundamental, evidentemente. Acho que Valéria comentou coisas que eu acho que são interessantes, enfim, de um hospital espetacular, um dos grandes hospitais brasileiros, não só no tamanho, mas na qualidade. Mas, assim, importante, eu vi agora a Simone lá do HCPA, a gente tem alguns hospitais públicos e alguns hospitais privados com capacidade de enfrentamento, né? Prévia à pandemia, né? São hospitais acreditados, são hospitais de gestão profissionalizada. Mas quando a gente olha para esse todo, né, para essa massa de milhares de hospitais, a realidade é muito diferente. E aí eu acho que Covid não dá para a gente repetir as mesmas coisas que fazíamos antes, elas têm que ser feitas também. Mas o que eu estou dizendo com isso? A questão de desabastecimento virou uma questão mundial, virou uma questão internacional.
O que significa dizer que não, e não é uma coisa assim, conversa fiada, um sonho de verão, a ideia até de articulação entre os países, e a OMS mal ou bem tem feito isso de maneira interessante, é fundamental, porque os Estados Unidos cuida de si, a Inglaterra cuida de si, a Rússia cuida da China. A China parou de mandar coisas para os países do mundo, porque tem 1 bilhão em fumaçada, por sua vez, não mandou para a Índia, que é a grande produtora de remédios, de medicamentos, e aí o mundo se desabastece. Então, acho que não adianta, acho que tem uma discussão que é uma discussão de articulação internacional. É isso, é América Latina, enfim, é pensar isso tudo. A outra coisa que eu acho, assim, que quando a gente vê na televisão que ia se comprar não sei quantos milhões de seringas, e aí não se consegue comprar nem 3%, enfim, já está quase que chovendo molhado. O fato é que a gente está enfrentando essa pandemia sem uma coordenação nacional. Todos aqui nós já vivemos dengue, já vivemos chikungunya, vivemos um monte de meningite, um monte de questões. E a gente sempre teve, independente do partido lá, enfim, não importa isso, a gente sempre teve uma coordenação nacional. Então, quando o Alex pergunta essa questão de Manaus, e Manaus foi muito evidente nisso, Manaus sozinho não ia responder, o Amazonas sozinho não ia responder. Então, uma das saídas, por mais difícil que ela seja, é o papel de protagonismo do Ministério da Saúde junto com os estados, particularmente. Enfrentamento de pandemia é uma coisa que diz respeito ao Estado e unidades da federação. Por quê? Porque são grandes redes, não adianta o município A fazer uma coisa e o município B, que é do ladinho, fazer outra. Então, é um grande protagonismo do Estado. Então, eu já fui diretor do hospital, já organizei pregões com 10 hospitais em conjunto, a gente conseguia redução de preço. Quer dizer, então, tem uma coisa de enfrentamento do mercado, no mercado, né, que é se juntar, comprar junto. Eu acho que é isso. Claro que isso depende muito de uma avaliação também do ritmo que a pandemia está indo, por um lado, disso que a Valéria trouxe, que é como é que está o estoque, quais são os itens críticos, como é que está o estoque, né? Quanto tempo está levando para repor? Se a gente também não tiver esse tipo de informação, a gente não constrói um grande quadro, né? Um grande quadro. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje seria, eu não sei o resultado direto, mas acho que alguma coisa de bom se fez, na coisa do consórcio lá e dos estados do Nordeste. Eu não sei se isso, de fato, produziu uma influência, mas essa é uma iniciativa interessante, compras em conjunto. Agora, você tem que se antecipar, para deixar uma compra seringa quando o troço já estava explodindo. Então, na verdade, antecipação, articulação dos entes federativos, hospitais como o HCPA, a Restauração, o Einstein, o São Domingos, lá, o Hospital das Clínicas na cidade lá de Michele, lá no Maranhão. Você tem esses hospitais também, tem um papel de liderança junto aos demais. Então, eu acho também que essa ideia de articulação das redes hospitalares, a articulação desses que têm mais inteligência no sentido capacidade de planejamento, capacidade de monitoramento, capacidade até de saber comprar, né? Porque isso também não se aprende na escola, né? A gente não aprende isso na medicina, não aprende na escola de farmácia, isso se aprende em outras coisas, enfim. Então, isso me parece algo de muito importante. Agora, a gente precisa de mais recursos, né? Eu também queria, enfim, comentar que, sabe, estamos agora vivendo uma história para acabar com o gasto obrigatório em educação e saúde. Então, sabe, a gente sempre fica, né, eu acompanho isso muito de perto, da gente não politizar demais, né, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas nós estamos vivendo um momento importante, eu acho,
inclusive para valorizar a ciência, valorizar a capacidade de monitoramento dos casos e ter recursos. Os municípios precisam de recursos, os estados precisam de recursos. Então, enfim, eu acho, então, que a pandemia está trazendo, a gente participou junto, né, de uma live que ela me convidou, foi um prazer, assim como as discussões ligadas à equidade agora precisam ser colocadas, as discussões de valorização do SUS, de financiamento do SUS, elas fazem parte do enfrentamento da pandemia, porque é provado que é o SUS que tem capacidade real de enfrentar isso para a maioria da população. Então, responder ao desabastecimento, a esse fantasmão feião, é melhorar fortalecer a farmácia clínica e a interação dos profissionais, fortalecer a articulação interna. Há um artigo, vou encerrar para não ir longe demais, teve uma publicação muito interessante do Graceway, liderando, mas outras figuras, Vincent e tudo, dizendo o seguinte: nós temos muita clareza de como é que lida clinicamente com uma intercorrência, né? Quando o sujeito agrava, faz um choque septic, todo mundo sabe. Do ponto de vista organizacional, a gente tem muito pouca clareza ainda, falando isso grosso modo, de como é que você articula para enfrentar uma deterioração organizacional. O que eu estou chamando? A gente não tem os leitos todos que precisa, a gente não tem o estoque todo, esse dado aí que Simone trouxe é acachapante, 1.500 para 40.000. E Michele trouxe talvez uma coisa muito importante, esse processo de renegociação interna do que é prioridade, quais são os medicamentos mais importantes, aumentar leito, aonde aumenta, como é que faz. Tudo isso não pode ser uma decisão só da alta direção. Isso tem que envolver a liderança intermediária e tem que envolver quem está na linha de frente. Por quê? Porque quem está na linha de frente é que conhece a dificuldade e conhece aquilo que o pessoal chama do trabalho real. Então, esse processo também está trazendo uma outra coisa muito bacana do ponto de vista da segurança do paciente e da gestão, que é a gente não discutir só, por mais importante que isso seja, discutir como é que faz o procedimento, como é que respeita todos os certos, essas coisas maravilhosas. Mas a gente está precisando discutir agora como é que toma decisões, como é que renegocia internamente, como é que a alta direção, a liderança intermediária e o chefe de plantão, aquele médico da UTI, a farmacêutica da UTI, como é que essas pessoas se articulam para definir prioridades, porque para uns tem que ser aquele medicamento, mas aquele medicamento está em falta, e aí como é que faz? Como é que o farmacêutico ganha ainda mais relevo, ainda ganha mais... Tem um monte de coisas a conversar e debater, que eu acho que é uma outra forma de pensar a gestão menos verticalizada e muito mais horizontalizada. Então, enfim, a gente não tem uma saída mágica, né? A gente pode ficar aqui não 2 horas, mas 2 anos, discutindo como é que enfrenta o desabastecimento, e talvez a gente não chegue a uma conclusão total. Mas o fato é que tem que mexer na discussão clínica, tem que mexer na discussão de gestão interna e tem que mexer nessa discussão que é um pouco mais ampla, que é de financiamento, que é de articulação entre os entes federativos, enfim. É assim que alguns países fizeram e deram certo. E aqueles que não fizeram, como nós, esse dever de casa, os Estados Unidos também não fez, outros não fizeram, estamos aí amargando, os Estados Unidos 500.000 óbitos, e nós vamos amargar hoje à noite, depois que acabar de ver televisão, 250.000. Então, e nós sabemos, nós aqui sabemos e não podemos deixar de dizer isso. Muitas dessas mortes são mortes evitáveis porque não tinham leito, evitável porque o sujeito demorou a ser diagnosticado, não tinha o medicamento, não tinha não tinha oxigênio, pronto, não tinha oxigênio. Então, enfim, é tudo muito doloroso, mas esse evento aqui eu acho que ele também enche a gente de esperança de descobrir os caminhos e tentar, minimamente, modestamente, apontar um pouco
como é que as coisas podem melhorar, e o que a gente pode aprender, porque também foi outra notícia, né? A pandemia vai nos acompanhar. 2021, 2022, a gente não sabe, tem variante, né? Tem variante agora, e aí? Como é que faz? Exatamente. E muito obrigada por toda essa reflexão. Você falou, olha, esse evento nos enche de esperança e enche mesmo. A gente continua com mais de 100 pessoas na sala. A esse horário, nós já estamos estourando o tempo, inclusive, do evento. Mas eu queria trazer aqui, porque como amante da farmacovigilância, né, um entusiasta da farmacovigilância, não poderia deixar de comentar, né, ou passar para todo mundo os comentários aqui da Silvana, né, que ela fala que, além de tudo, muitos medicamentos faltaram e leitos não rodaram porque a gente estava tratando eventos adversos evitáveis por medicamentos mal empregados no tratamento da pandemia. Nós estamos tendo vários casos de hepatite aguda, né, por uso de ivermectina em tratamento precoce. Então, e custa quanto isso para o Estado, né, para a população, para os nossos impostos, enfim, quanto custa um evento adverso desse que poderia ter sido evitado, né? Então, vocês trazem, assim, muitas questões que dá para a gente realmente ficar 2 anos aqui conversando a respeito, mas o que é legal é justamente trazer essas reflexões para quem está ali, né, para vocês todos que estão nos ouvindo. Alguém perguntou agora, eu já perdi aqui, porque passaram alguns comentários. O evento, Sueli, o evento está sendo gravado sim e vai ficar disponível no site do Farmácia Update. Então, assim que disponível, nós vamos divulgar para vocês, para que vocês possam compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas utilizem essas informações, né, e essas reflexões para pensar como eu posso fazer diferente. Bom, nós estamos, como a gente está já estourando o tempo, tem uma pergunta da Ariane, um beijo, Ariane Zanetti, perguntando a respeito se existe uma lista desses produtos críticos, né, que são acompanhados. Então, eu queria só colocar, a Valéria citou algumas iniciativas da Sociedade de Farmácia, né, o SBA trouxe eles avaliando essa lista, tem a própria Anvisa, né, com um painel público fazendo um monitoramento das vendas desses produtos críticos. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer, e aí passar a palavra para as despedidas de vocês, agradecer toda essa reflexão. Estou muito honrada de estar aqui fazendo a mediação com pessoas tão especiais, né, para a gente. Então, por favor, eu vou passar aqui na ordem alfabética. Michele, suas considerações. Então, só queria fazer alguns comentários para finalizar sobre o que o Vitor falou, para complementar mesmo. Sobre a ação desarticulada entre os países, né, mesmo os países europeus, países de primeiro mundo, considerados de primeiro mundo, grandes potências econômicas, a gente teve resultados desastrosos na pandemia, o que mostrou que ter dinheiro não resolveu muito problema, né? Então, o que aconteceu em muitos desses países que tiveram um resultado ruim foi negligenciar as ações de prevenção. Em favor de quê? Da economia, em favor do mercado e do capital. Então, eu acho que a gente precisa repensar esse modelo, né, econômico que a gente tem, esse modelo político, que lucra em cima da desgraça alheia, que é mais interessante você abrir leito de UTI, comprar mais medicamento, comprar mais material, comprar EPI, consumir, e não tomar as medidas simples de prevenção, como usar as máscaras, higienizar as mãos e fazer o isolamento, o distanciamento social. Uma coisa que ele citou também foi a questão do consórcio Nordeste, né? Por mais que o consórcio seja forte, ele seja unido, ele representa uma parcela do país e ele não consegue sozinho baixar o preço, porque o que está acontecendo nos valores dos medicamentos é escassez de matéria-prima e escassez real, né? E lobby também. Então, são duas situações que não tem muito como negociar. No entanto, foi muito importante a ação do consórcio para que o Ministério da Saúde tomasse
as ações, assim, minimamente efetivas do Ministério da Saúde só foram tomadas por pressão do consórcio, que agora tem um consórcio dos governadores do país inteiro, né? Não é só o consórcio Nordeste, eles fizeram um consórcio agora nacional dos governadores para conseguir o mínimo do Ministério. E aí vem a história do tratamento precoce, e o que é que isso gera? Isso gera um descuido com as medidas preventivas. O Rio Grande do Norte, a UFRN está fazendo um estudo, e 90% dos pacientes que estão nas UTIs agora, lotadas do Rio Grande do Norte com Covid, tomaram ivermectina, tomaram cloroquina, fizeram uso desse tratamento precoce, que além do problema das reações adversas e do prolongamento do internamento, vai ter também, essas pessoas, elas acham que elas estão protegidas porque tomaram o medicamento e não vão tomar as medidas que, de fato, protegem. Para finalizar, alguém perguntou aqui, comentou aqui sobre quais seriam os problemas, né, do futuro. E aí eu queria finalizar dizendo que dos criadores de resistência à evidência científica, vem aí a resistência microbiana, né? Então, eu acho que o nosso preparo para pós-pandemia é enfrentar a resistência microbiana pelo completo uso irracional de ceftriaxona, de azitromicina. Hoje de manhã eu vi um meme que era assim: bom dia para todo mundo, menos para quem está usando ceftriaxona nos pacientes com Covid. Diagnosticado com Covid. E aí eu queria aproveitar o ensejo para convidar todos para o Simpósio Multiprofissional em Terapia Intensiva da AMIB, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de abril, simpósio online. Está lá o link no site da AMIB, ou então vocês colocam assim no Google, Simpósio Multi 2021, vocês vão encontrar. E o tema do nosso simpósio é justamente o que aprendemos, né, da pandemia, e uma discussão, várias mesas discutindo aí a situação de enfrentamento nesse pós-pandemia. Não que a pandemia tenha terminado, mas do mundo depois disso tudo ter acontecido e na nossa prática nos hospitais e na terapia intensiva. Obrigado mais uma vez pelo convite, por compartilhar esse espaço com colegas tão bem, representando tão bem, né, as sociedades aqui. Michele, muito obrigada mais uma vez. Está em mais uma iniciativa do Farmácia Update e a AMIB aqui com a gente. Obrigada mesmo. Valéria? Então, só agradecer, Elaine, Michele, professor Vitor. Estava com saudade, viu, professor? Então, agradecer, acho que foi ótimo, acho que ficaríamos aqui por bem mais tempo, né? Conversando e certamente a gente não ia esgotar. Então, por mais encontros como esses, né, como esse, para que a gente possa continuar aí, saio com certeza mais esperançosa, saio sabendo muito mais, né? Porque realmente foi uma grande oportunidade, sobretudo de aprendizagem, né? Estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço. Então, agradeço a todos que estão até esse momento nos acompanhando, agradeço ao Laboratório Cristal, ao Farmácia Update, e dizer que a SBRAF está inteiramente à disposição de todos, tá? Teremos o nosso congresso esse ano, fiquem atentos, que em breve estaremos lançando, tá bom? Então, uma boa noite e mais uma vez obrigada. Muito obrigada, Valéria. Fiquem ligados aí para não perder o congresso. Obrigada mais uma vez, obrigada, SBRAF. Professor Vitor? Eu queria muita gratidão e, de fato, Valéria tem razão, a gente foi um momento de muita aprendizagem para todos nós, porque é isso, né? Cada um de nós tá mais focado em determinados tópicos ou temáticas, então é maravilhoso. Eu queria encerrar dizendo duas coisas. Uma, nós temos que incorporar nessa luta de todas as profissões, de todas as sociedades, a questão do vacina para todos já, né? Nós não vamos conseguir sair da pandemia sem que a gente vacine aí pelo menos umas 150 milhões de pessoas. E nós estamos muito atrasados. Isso tem uma responsabilidade direta, né, porque muita gente está fazendo a sua parte, a Anvisa, os estados, os municípios, mas, enfim, o fato é que o Ministério da Saúde não está fazendo. Então, acho que essa é uma luta extremamente importante. Acho que a outra coisa é a gente se juntar mesmo
na defesa do SUS, na defesa da ciência, né? Tudo isso que é importante. E acho que, para terminar também, eu acho que a pandemia, com toda a dor, ela também trouxe uma clareza sobre um ponto muito importante. Um país como o Brasil, que acho que tem a sexta população do mundo, nós ainda estamos aí entre acho que as 10 economias, as maiores economias, nós temos que ser um país autônomo, independente do ponto de vista dos insumos, né? É uma vergonha da gente hoje não fabricar praticamente nada em matéria de insumo farmacêutico. Então, acho que a pandemia está trazendo essa clareza. Eu torço muito pela Fiocruz, eu torço muito pelo Butantan, para que tudo isso dê certo, porque eu acho que isso vai nos dar uma autonomia sobre a produção de vacinas, mas, mais importante, vai nos trazer uma clareza de que nós temos que ter os IFAs para fazer um monte de medicamentos, os medicamentos mais críticos, os medicamentos mais importantes, né? Por que o Brasil não fabrica ventiladores? Por que a gente não fabrica isso? Então, acho que é uma visão de que, caramba, a gente não é um pequeno país, a gente é um enorme país, um país muito valoroso, e um país que não pode depender tanto de outros países, né? Então, acho que essa é uma outra coisa. Enfim, então acho que é isso, estamos juntos, nossas sociedades precisam trabalhar juntos para a gente fazer outros eventos, porque eu acho que esse foi literalmente maravilhoso e eu quero muito agradecer e cumprimentar todos que também estão conosco ainda até essa hora, tá bom? Um abraço grande, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Você me emocionou aqui pensando no quanto a gente precisa valorizar o que construímos até hoje, né? Nós, como população, essa consciência, e nós que estamos aqui até essa hora reunidos, a gente tem esse papel de levar para a família, para o vizinho, né? Nas nossas redes sociais, enfim, essa valorização do que construímos até hoje como sistema de saúde, como Programa Nacional de Imunização, como Complexo Industrial da Saúde, a gente precisa olhar para frente, né? E exigir, seja lá de quem seja, de qualquer partido, né? que estão nos representando, que acolha as necessidades da população. Então, amei estar aqui, quero agradecer, está aqui, o Marcelo Storaro mandou mais parabéns para todos vocês, doutor Diego, que não está aqui mais com a gente, muito obrigada a todos, não vai dar para nominar todo mundo, porque muita gente participando, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco até esse momento, são 92 pessoas na sala, agradecer imensamente a vocês 4 e as instituições que vocês representam, e a cada um dos profissionais que estão na linha de frente, fazer um agradecimento público, força, porque a gente ainda tem muito a enfrentar. Nós vamos estar juntos buscando mais saúde, mais qualidade, mais segurança para a nossa população. E o Farmácia Update é o meio pelo qual, felizmente, nós temos, né, uma iniciativa dessa, vinda de um laboratório, o Laboratório Cristália, para que nós possamos fazer esse tipo de discussão qualificada. Então, muito obrigada a todos, bom descanso, boa noite, beijo para vocês, e fiquem ligados que o Diálogos FUP tem mais aí pelo ano todo, viu? Um abraço, tchau, tchau.